Este vídeo é especificamente para aqueles que têm chamado da parte de Deus, para aqueles que receberam a chamada divina sobre as suas vidas, entenderam o chamado e hoje servem no chamado. Eu vou falar sobre a maior provação no chamado. Por muitos não entenderem esta prova do chamado, acabam fracassando. Quantos homens e mulheres que têm chamado caíram, fracassaram, abandonaram o chamado, se frustraram? Todos os servos e servas de Deus passarão por esta prova. E este vídeo é especial. Você precisa ficar até o fim, acompanhar com muito cuidado, porque vai lhe ajudar a vencer esta prova para que não caia na frustração. Eu sou o pastor Francisco Moab e estamos aqui mais uma vez para falar das coisas do céu. Se você ainda não subscreveu-se, subscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o seu like e comenta aí se você alguma vez já enfrentou esta provação. Se você de fato tem chamado, ainda que faças tudo certo, chegará um momento em que você vai enfrentar esta provação. Esta é a escola de Deus. Todos os servos e servas de Deus hão de passar por este deserto. Até mesmo Cristo passou por este deserto e conseguiu vencer. Porém, muitos não conseguem vencer. Não há chamado sem unção. Todo chamado vem acompanhado de uma unção específica. O que é unção, pastor? Unção é a capacitação divina para a realização ou execução de uma determinada missão. Toda missão que Deus dá para os servos de Deus, Ele dá juntamente uma unção. Para todo tipo de serviço, existe uma unção. Para o evangelismo, existe uma unção. Para o apostolado, existe uma unção. Para qualquer tipo de missão, existe uma unção. Unção não é apenas para pregadores, não é apenas para evangelistas. Unção é para todos os filhos de Deus. Todos aqueles que verdadeiramente foram chamados, no chamado geral, precisam da unção para então permanecerem neste chamado. Da mesma forma acontece para a execução do chamado específico que Deus tem sobre a sua vida. A unção nos é dada para servir o próximo. A unção nos é dada para ajudar o próximo. A unção nos é dada para fazermos a diferença na vida do próximo. Executar a missão que Deus nos concedeu na vida do próximo, no povo de Deus e não só. Muitos são usados para cura, libertação, para profetizar na vida do próximo e veem essas coisas se realizar. Muitos são usados, são capacitados divinamente, operam milagres, operam coisas extraordinárias. E há aquela toda euforia, aquela toda comoção, aquele desejo, aquele fogo queimando no seu coração. E quando menos espera, começa a provação. E é desta provação que eu quero falar. Para que você não se frustre no deserto. Isto aconteceu até com o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, orando a Deus, 3 vezes orou a Deus para que Deus lhe tirasse o espinho que estava sobre a sua carne. E Deus simplesmente rejeitou tirá-lo. Apóstolo Paulo, um homem que foi tremendamente usado por Deus, um homem cheio da unção divina. Chegou um momento que ele enfrentou um problema, a unção não funcionou para ele. É frustrante ser usado para curar muita gente, pessoas que você até nunca viu, pessoas que não são da tua família, pessoas distantes que simplesmente ouviram você. Quanta gente foi usada para curar enquanto eles próprios estavam doentes? Ou tinha alguém na sua família que estava extremamente doente, sobrevivendo de remédios, comprimidos, medicações aqui, medicações de lá, consultas daqui, consultas de lá. O servo de Deus começa a questionar por que Deus me usa na vida dos outros e não me usa na minha própria casa. Quantos servos de Deus foram usados para profetizar prosperidade na vida dos outros? Profetizaram contratos milionários, profetizaram carro, profetizaram casa e as pessoas voltaram testemunhando. Eu recebi a casa, o contrato foi assinado, eu recebi a chamada que eu tanto esperava. Enquanto ele próprio está a enfrentar problemas financeiros, enquanto ele próprio está a enfrentar dificuldades até para comer. É frustrante, não é? É muito frustrante. Quantos servos de Deus foram usados para restaurar casamentos, enquanto os seus casamentos estavam por um fio, enquanto enfrentavam lutas pesadas no seu casamento? É difícil. Quantos servos de Deus foram usados para evangelizar, pregar o evangelho com poder e pessoas vieram para Cristo, pessoas se converteram, multidões se converteram, enquanto tem familiares, pessoas bem próximas a ela que não se convertem? Isso aconteceu até com Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava o evangelho com poder, com autoridade, curava, mas dentro da sua própria casa, os seus irmãos não se convertiam, mas ele permaneceu fiel.
Pastor, por que Deus permite tal provação? Por que isso acontece, pastor? Deus nos coloca nessa provação por 3 razões específicas. Número 1, para gerar humildade em nós. Há momentos em que o homem é tão usado por Deus que acha que já não precisa do Deus que o usa. O orgulho começa a tomar conta do seu coração e passa a achar que pode usar o poder da forma que bem quiser. Deus não quer nos perder. Deus nos coloca nesta posição para nos fazer lembrar que a unção que nós temos é pela sua graça. E não usamos ela da maneira que nós quisermos. Usamos ela segundo o desejo do seu coração. Número 2, para gerar dependência. Para que nós não dependamos de nós mesmos. Para que nós não dependamos da unção. Mas passemos a depender daquele que dá unção. Quanta gente foi usada para curar e achava que podia curar da maneira que bem entendesse. Achava que podia curar qualquer pessoa que bem entendesse. Paulo disse a Timóteo que deixou um discípulo doente. Por que Paulo não conseguiu curar aquela pessoa? E também a Bíblia nos fala, Paulo recomendando a Timóteo, dizendo, não beba apenas água, toma um pouco de vinho também, por causa do teu problema de estômago. Por que Paulo não curou Timóteo? Paulo entendeu isso, por isso que ele não se frustrou. Então entende, você pode ter unção para curar, mas as pessoas que você ama vão ficar doentes e pode acontecer que você não vai conseguir curá-las, porque na verdade não é você que vai curar, é Deus que cura. Número 3, para gerar maturidade espiritual. A maturidade espiritual é simbolizada pelo equilíbrio, dependência, humildade. Não alcançamos maturidade espiritual sem que nós tenhamos a compreensão e que tudo realmente que nós temos é pela graça de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus, prego pela graça de Deus. Se Deus disser que eu não pregarei mais, ainda que eu fale, pessoas não vão se converter. É necessário que ele esteja envolvido. Então, servo e serva de Deus. Permaneça fiel no chamado. Ainda que você passar por esta provação, que você certamente vai, se ainda não passou, você vai passar. E quando tiver a passar por esta provação, não se frustre. Permaneça fiel a Deus, permaneça na dependência, porque este problema, assim como veio, também há de passar. E você provará para Deus. E assim mesmo, que não és fiel a Ele por causa da unção, mas por causa dele, que é fiel na provação, que é fiel em todos os momentos das nossas vidas. Que esta mensagem conforte seu coração. Permaneça aí firme no chamado, não se frustre, porque a seara é grande e o Senhor te escolheu por uma razão. Receba a unção divina, receba a capacitação divina, cumpra o seu chamado com zelo e dedicação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Shalom.